Efésios capítulo 4 e vamos ler o texto que vai desde o verso 1 até ao verso 7. Efésios 4, verso 1 a 7. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim, é Paulo que está a escrever a uma igreja na cidade de Éfeso. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Hoje já dá para ver, meus irmãos, é impressionante, já dá para ver a igreja a ver mais longe. Porque eu olho para vocês e vocês agora estão a olhar para cima, né? Já estão a ver lá por causa da projeção. Deixem-me contar só rapidamente, até porque estes pequenos detalhes às vezes dizem muito acerca de quem nós somos enquanto igreja. Nós tivemos uma conversa em família, foi há 2 semanas, não foi? Foi só há 2 semanas. E eu reparei, não tinha reparado, a verdade é essa, que havia aqui uma questão que estava calada no vosso íntimo e que me foi colocada, como pastor, foi-me colocada de um modo muito gentil, mas que era a questão dos cânticos, se eles podiam ser projetados, não é? E com muito cuidado as pessoas, será que nós podíamos usar o ecrã para projetar os cânticos? E depois eu apercebi-me que eventualmente eu até tinha passado uma ideia errada acerca do ecrã, e se o ecrã não era de Deus, se era do diabo. Meus irmãos, deixem-me só explicar. O ecrã é apenas tecnologia, portanto, vamos usar. É verdade que no geral, e esta é uma parte assim que parece a brincar, mas é sério, no geral, o que é que nós tentamos que a igreja seja? Nós tentamos que a igreja, que o fundamento na igreja, que o centro da igreja seja o Evangelho. Não há problema nenhum em termos um ecrã no meio que nós usamos para projetar coisas. Agora, é verdade que de um modo geral, e contra mim falo, até porque, por exemplo, eu tenho o telemóvel aqui à frente, eu tenho o sermão aqui à frente no telemóvel, mas no geral é verdade, e eu e o Daniel estávamos a conversar agora acerca disto, que nós hoje somos guiados por isto. E se não formos guiados por isto, no centro da tua sala, o que é que está no centro da tua sala? Por exemplo, na tua sala, na tua casa, o que é que está geralmente no centro da tua sala? Está outro ecrã, está outra tela, está o televisor. E se tu fores a um lugar qualquer, vais encontrar ecrãs. Portanto, de um modo geral, a nossa vida está centrada em ecrãs, está centrada em telas. E é por isso também que tem algum poder de desintoxicação visual quando nós vamos à igreja e não somos tão guiados assim por isto. Porque é como se nos estivéssemos a desintoxicar. Claro, como o Daniel dizia com razão, havia uma certa contradição, porque nós estávamos a usar isto também para vermos as letras. E pronto, mal por mal, vamos usar isto. Agora, vocês já viram que o Vini está aqui a lutar contra potestades. O que é que foi, Vini, agora? É da luz. Pronto, é tranquilo. Também, depois para apagar isso, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Okay. Portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque às vezes vocês podem estar a guardar coisas no vosso coração que não tem mal se vocês desabafarem. Quer dizer, pastor, será que podemos usar o ecrã? Podes fazer essa pergunta. Por exemplo, outra coisa que estava abafada no coração e que o Daniel agora partilhou comigo. O Daniel estava a orar, ele disse-me que ele estava a orar para que o Newton percebesse que era YouVersion e não YouVision, ok? E mais valia teres ido e dizias, Newton, meu irmão, não é YouVision, é YouVersion. Porque cada vez que o Newton dizia YouVision, ele estava aqui a lutar contra... Estava numa luta espiritual muito grande. Mas pronto, felizmente o Newton está ali a aprender inglês e é isso, YouVersion. Não é fácil dizer. Até para mim, que aprendi inglês, também não é muito fácil dizer YouVersion. Então, se vocês quiserem ir à YouVersion.
Mas ele estava a dizer, quando o Newton disse, ele disse assim, eu estava a orar por isto há muito tempo. Portanto, havia aqui toda uma reunião de oração só acerca do Newton dizer you vision em vez de you version. Estás a ver? O João já tinha subido ao monte. Vamos lá voltar. Hoje a mensagem que eu vos quero pregar, ela chama-se A Igreja é o lugar da verdade. Nós temos estado numa série de mensagens especificamente acerca de eclesiologia. Uau, sou bonito. O que é eclesiologia? Se formos à palavra logia, é o conhecimento de alguma coisa. Conhecimento da eclésia. Eclésia é a palavra grega que dá origem. Eclésia quer dizer uma assembleia, mas como a assembleia passou a ser o termo designado para mencionar quando os cristãos se juntavam, então a palavra eclésia hoje tem o sentido de igreja. Então, o conhecimento da igreja, nós temos estado numa série de mensagens que é acerca da igreja, a importância da igreja na nossa vida. E hoje, aqui em Efésios, eu quero falar-vos da igreja como o lugar da verdade. E antes de regressarmos ao texto, quero partilhar convosco algumas máximas, alguns princípios para esta mensagem. E vou dizer assim de uma maneira intencionalmente exagerada, está bem? Mas viver com verdade não é possível até vivermos na igreja. Portanto, eu sei que começa assim com uma frase assim exagerada, porque há pessoas que são verdadeiras e que nunca foram à igreja. Mas eu começo por desafiar-te com esta frase, que é, de facto, não é possível viver de uma maneira tão verdadeira sem ser dentro da igreja. Deixa-me explicar-te mais. Até nos ligarmos a Cristo, através da comunidade que Ele criou para nós, portanto, até tu estares na igreja, que é a comunidade que Cristo criou para ti, e quando tu estás na igreja, estás ligado a Cristo porque tornas-te, e nós usamos ainda hoje essa linguagem, tornas-te um membro da comunidade, tornas-te um membro do corpo, até tu te tornares um membro do corpo. O corpo é uma das expressões que é usada para falar da igreja, a igreja é corpo de Cristo. Portanto, até tu seres um membro da igreja de Cristo, tu vais operar numa lógica que é, sobretudo, depender de ti próprio. Eu sei que eu estou a simplificar muito. Mas o ponto aqui é, até tu fazeres parte da igreja, tu vais operar numa lógica que é tu dependes de ti próprio. E tu dependeres de ti próprio, mesmo que não seja necessariamente uma coisa mal intencionada, no fundo é tu perderes a oportunidade de estares ligado aos outros, de estares ligado a Cristo e nesse sentido de viveres separado da vida. Sei que coloquei as coisas em termos muito absolutos, já vamos ver como é que isto acontece aqui na palavra. Mas uma vez mais vamos pedir ao Senhor que seja connosco e que faça esta palavra acontecer em nós. Querido Deus, obrigado por Algés, obrigado por este dia bom, obrigado por este dia quente, obrigado por um salão com ar-condicionado. Senhor, obrigado pela Igreja Evangélica de Algés, que nos cede estas instalações. Obrigado porque já houve um culto, um serviço de culto aqui de manhã. Obrigado porque já houve serviços de culto em muitos lugares, na nossa Igreja-mãe também, na Lapa. Senhor, obrigado porque ao longo do dia de hoje ainda haverá muitos serviços de culto, não somente aqui em Lisboa, não somente em Portugal, mas pelo mundo inteiro. E uma vez mais nós queremos, quando vimos aqui à igreja, ter uma pequena percepção disto. Porque isto que acontece a cada domingo, quando cristãos em todos os lugares do mundo se juntam para te adorar, é sinal que tu estás a conquistar o mundo para aquilo que o mundo sempre deveria ter sido, que é um lugar de adoração a Ti que és Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o que nós queremos orar, Senhor, e temos essa liberdade, porque Tu, através de Jesus, venceste a distância que os nossos pecados provocam. Ó Senhor, e por isso nós estamos aproximados de Ti, estamos juntos a Ti pelo Espírito Santo. E aquilo que pedimos é que nós hoje entendamos de uma maneira assim mais clara como é que este trabalho do Espírito Santo acontece nesta igreja para nos tornar próximos uns dos outros. E ao tornar-nos próximos uns dos outros, nós fazermos parte de um lugar de verdade, vínculo, ligação à fonte que és Tu. Oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode responder com força? Amém. Vamos a isso.
Hoje eu pedi um café ao Newton e o Newton deu-me um café que depois disse, eu acho que isso era descafeinado. E depois trouxe-me um segundo café. Mas eu acho que mesmo assim o segundo também era descafeinado, porque eu estou a sentir que aquilo precisava de mais cafeína. Portanto, há mais alguém que esteja morto, assim como eu, assim, temos aqui uns mortos. Então vamos orar pela ressurreição dos mortos durante esta mensagem. Ok, eu sei, não te esqueças, em breve, se Deus assim permitir, em breve haverá novidades. O Newton já falou. Tu falaste da data? Ok. E que precisamos fazer uma alteração, e eu espero que não dê errado. Tínhamos falado de que o domingo para a nossa autonomia, portanto, da Igreja-mãe, e a consagração do Newton ao pastorado e a consagração do João ao diaconato ia ser no último fim de semana de setembro. Se não houver problema, nós queríamos passar para o primeiro fim de semana de outubro. Okay? Primeiro fim de semana de outubro. E há uma razão aqui de ordem prática. Claro que nós estamos receosos, portanto, se não houver problema com a Giovana e com a Kézia, porquê? Porque, talvez já tenhas reparado, elas estão grávidas. E elas planearam todos os grandes eventos deste ano para a mesma época. Elas fizeram isto em conluio, uma com a outra, e, portanto, pensaram assim, olha, curioso, o meu marido vai se tornar pastor. E depois a outra disse, e o meu vai se tornar diácono. Olha, e que tal se arranjássemos um filho para o futuro pastor e um filho para o futuro diácono? Então elas combinaram isto tudo, as duas. E é nesta ocasião. Portanto, se não houver problema convosco nesta mudança, mas nós passaríamos para o primeiro domingo de outubro. Porquê? Porque nós vamos estar na primeira semana de outubro, aliás, é um convite para quem queira participar, que é, nós vamos fazer uma semana intensiva na Lapa, que está relacionada com as mentorias que a Lapa tem feito. Alguns de nós já passámos por lá. E isso vai ser na primeira semana de outubro. E como há algumas pessoas que vêm do estrangeiro, como o Mark, eu não sei se ele vai conseguir, mas se nós juntássemos já no primeiro domingo de outubro, talvez pessoas como o Mark e outras que vêm do estrangeiro conseguissem assistir à consagração do Newton e do João e à nossa autonomia e ficarem já para a semana intensiva. Portanto, eu vou perguntar mesmo aqui, como se costuma dizer em Portugal, à boca das urnas, alguém teria um problema se fosse no primeiro domingo de outubro em vez de no último domingo de setembro? Ótimo, fechou, ok? Portanto, e fechou, neste caso, também vai ser para a Kézia e para a Giovana, que é fechem-me bem até isso acontecer. Vamos ver. Né? Porque qual é a data estimada? Kézia, qual é a tua? 12 de outubro. 12 de setembro? Então já cá está. E o Jonas? De setembro? Até melhor, não é? Porque assim cria mais distância, não é? É verdade. Nós estamos sempre a pensar em vocês as duas. Ok, vamos lá voltar ao texto, capítulo 4. Eu vou fazer assim um contexto rápido de Efésios, porque nós não estamos a estudar a carta de Efésios por si, mas sempre que vamos a um texto no qual não estamos, tentamos fazer algum contexto para termos um pouco a ideia do que é que aqui está a acontecer. Esta carta é escrita por Paulo à igreja de Éfeso. É uma carta que, se tu lesses do início ao fim, ias perceber que tem teologia assim, muito estruturada, a nível de reflexão teológica, é uma carta muito estruturada e expõe a história do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a história de Jesus, no sentido de como a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são a salvação dos homens. Sim, estou a resumir muito. Mas o que é o Evangelho? É o facto de Jesus ter morrido ao terceiro dia, é o facto de Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia após a sua morte, e essa morte e ressurreição providenciarem para nós uma salvação diante de Deus. O problema do nosso mal fica resolvido pelo facto de Jesus ter vivido essa vida, pelo facto de Jesus ter morrido essa morte e pelo facto de Jesus ter ressuscitado e estar à direita do Pai. Então, o que é que a carta aos Efésios faz? E tu podes folhear um pouco. Se tu reparares, logo no primeiro capítulo, tem uma entrada da bênção. E no início do capítulo 2 diz que a salvação é pela, assim naqueles títulos em cima dos capítulos, a salvação é pela graça. E no capítulo 2 ainda vai dizer que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer àqueles Efésios? Ele está a contar a história do Evangelho, a história de Jesus, e expõe como é que este Evangelho se vive na prática. E quando ele se vive na prática, ele gera um povo em comum,
os judeus não passam a estar separados dos gentios, nem os gentios passam a estar separados pelos judeus, porque os judeus se salvam na aceitação de Jesus como Messias, mas este Messias já não tem validade apenas para os judeus, tem validade para os gentios. Há aqui algum judeu, por exemplo, nesta tarde, algum de nós é judeu. Todos somos gentios. Esta história hoje não pertence só aos judeus, pertence a nós. Então é isto que o apóstolo Paulo quer que eles entendam. E ao mesmo tempo que ele explica isto, ele sublinha que quando tu segues Jesus Cristo, isso vê-se na prática, não é só uma teoria. Como é que se vê na prática que alguém é crente? Como é que se vê na prática que alguém é crente? Força. Como é que se vê na prática que alguém é crente? Pelas atitudes, portanto, e quando falamos de atitudes, falamos dos quê? Dos frutos, falamos dos comportamentos da pessoa. O que é que acontece quando alguém se diz crente, mas os comportamentos não estão de acordo? Essa profissão de fé ajuda ou atrapalha? Muitas vezes atrapalha. Quero dar um exemplo cuidadoso e no ambiente do Mundial, se calhar não é muito cuidadoso este exemplo, mas isso acontece tendo em conta que uma maioria de nós aqui presentes vem do Brasil. Por exemplo, uma das coisas que o Brasil tem é que, como é o país com a maior explosão evangélica de sempre na história do mundo, vocês já me ouviram muitas vezes a dizer isto, porque eu passo a vida a dizer isto, porque às vezes o pessoal que está no Brasil não tem a noção, então julga que aquilo que acontece no Brasil é uma coisa normal, quando é a coisa mais extraordinária na história do mundo acerca dos evangélicos. Só para vocês terem ideia, o país que tinha tido a maior explosão de crescimento de evangélicos até o Brasil ter chegado nas últimas décadas era um país na Ásia chamado Coreia do Sul. Mas o Brasil já ultrapassou a Coreia do Sul. Portanto, porquê é que eu gosto de mencionar isto? Porque o Brasil registra um fenómeno. Por isso, eu geralmente gosto de dizer que é a bomba atómica, não é? E digo assim, Portugal tem a bomba atómica. Não é no sentido que o Brasil nos pertence, de facto já não nos pertence, infelizmente para todos. Não é? Mas o que é que acontece? O Brasil, por ser o país que na história do mundo tem o maior crescimento evangélico, tem tanta gente que se diz evangélica, que não falta gente que se diz evangélica, mas que não se comporta de acordo com isso. E porquê que eu estou a pensar isto no Mundial? Porque, por exemplo, não é? Há uns bem famosos, jogadores bem famosos do Brasil, que dizem que são evangélicos. E os portugueses dizem, olha, esse disse que era evangélico. E muitas vezes o que é que o crente sério no Brasil diz? Não é grande evangélico. Porquê? Porque para nós é fundamental que o evangelho se veja em comportamentos. A pessoa pode, e eu agora se mandar esta dica, vocês já estão a perceber o que é que eu estou a pensar, né? A pessoa pode meter uma faixa na testa a dizer 100% de Jesus, não é? Mas se ela não viver de acordo com isso, ela não se torna outra coisa senão um embaraço. E ao dizer isto, não me entendam mal, não estou agora a fazer crítica nenhuma pessoal ao Neymar, o que eu desejo é que ele seja bom crente, ok? O que eu desejo é que ele seja bom crente. Mas porquê? Porque quando tu voltas ao que o apóstolo Paulo está a fazer em Éfeso, ele está a dizer, pessoal, não adianta nós dizermos que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus se não se gerar um novo comportamento. E é por isso que à medida que a carta vai avançando, olha para o capítulo 3, o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, a oração de Paulo pelos Efésios, e olha, por exemplo, no capítulo 4, qual é o verbo que é usado no início do capítulo 4? Força. Qual é o verbo que é usado? Rogo-vos. O apóstolo Paulo está a pedir, por exemplo, que eles entendam que se têm de comportar de acordo com o Evangelho. E este capítulo 4 foi aquele que nós começámos a ler. E naquele caso, o apóstolo Paulo está a dizer que se tu és crente, tens de te comportar de um modo que dentro da igreja existe unidade. Unidade. Portanto, a igreja não pode ser só uma teoria em que nós dizemos, eu sou crente, eu acredito em Jesus. Tem de haver um comportamento da nossa parte que confirma que nós confiamos em Jesus. Logo, a carta aos Efésios, entre várias coisas, trata de como é que tu deves usar esta espantosa universalidade do Evangelho. O que é que isto quer dizer? O Evangelho é universal,
porque não fica só nos judeus, chegou a nós, que somos gentios, hoje somos todos gentios aqui, 100% gentios aqui. Portanto, o Evangelho é universal e ele precisa de ser usado por nós. E o assunto que Paulo vai explorar em particular no capítulo 2 e de aí em diante, está relacionado com isto. À semelhança da ressurreição de Cristo, nós somos colocados numa nova vida, numa nova família. Esta família é espiritual e é multiétnica. É por isso que no capítulo 2 o assunto é tratado. No capítulo 3, Paulo explica como essa tarefa específica de pregar este Evangelho, que pode atingir todas as pessoas, se tornou a vida do próprio apóstolo Paulo, de uma maneira tal que por conta de todas as aventuras e desventuras que o apóstolo Paulo vive, onde é que ele foi parar? E tu viste isto no início do capítulo 4. Onde é que o apóstolo Paulo foi parar à custa de praticar o que o Evangelho é? Onde é que Paulo foi parar? Foi parar à prisão. Por isso é que agora, voltando ao nosso texto, tu encontras aí, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, prisioneiro do Senhor. No capítulo 4 que nós estamos a ler, o apóstolo Paulo está a aplicar estes princípios, explicando que a igreja vive tudo isto encarnando uma unidade. Daí que para a frente, e agora podes folhear rapidamente até à frente, até ao capítulo 6, Paulo expõe como é que se vive esta nova humanidade que nasce da igreja, colocando de parte velhos hábitos e assumindo hábitos novos. Por isso é que no capítulo 5 tu começas, por exemplo, a ter aí deveres domésticos. Como é que a família crente lida com a fé dentro de casa? Por isso é que, por exemplo, se tu já assististe a algum casamento na Igreja da Lapa, geralmente este texto é mencionado, Efésios 5, porque se fala da maneira como o marido deve tratar a mulher, a maneira como a mulher deve tratar o marido, e se tu seguires em frente para o capítulo 6, vai-se falar na maneira como os filhos devem tratar os pais, como é que os pais devem tratar os filhos, como é que deve ser a relação de trabalho, aí no capítulo 6, a partir do verso 5 até ao 9, e depois a carta termina de uma maneira curiosa, que é falar na armadura de Deus, como é que tu deves viver esta nova realidade, não apenas em casa, não apenas na igreja, não apenas no trabalho, portanto, todas as três esferas que nós geralmente pensamos, casa, família, igreja, trabalho. Mas esta fé, quando é vivida em casa, quando é vivida na igreja, quando é vivida no trabalho, ela precisa de uma atitude que é uma atitude de quem compreende que a interligação destas esferas é verdadeiramente uma luta espiritual. E é por isso que a carta termina com aquele discurso da batalha espiritual. É interessante, já viste a volta que Paulo dá? O apóstolo Paulo explica que é uma luta espiritual tu seres um bom marido crente. É uma luta espiritual tu seres um bom pai crente. É uma luta espiritual tu seres um bom patrão crente, para aqueles que são patrões. É uma luta espiritual tu seres um bom empregado crente. É uma luta espiritual tu seres um bom filho crente. Percebes? E por ser uma luta espiritual é que tu tens de ter a noção que os teus inimigos não são apenas circunstanciais. Ah, Senhor, eu quero ser um bom marido, crente. Não é? Quando os maridos se sentem com dificuldade em ser bons maridos, qual é geralmente a desculpa que eles dão? Eu até queria ser um bom marido, mas qual é a desculpa que ele dá? Se ele não consegue ser um bom marido, mas a minha mulher, o mesmo. As mulheres, eu queria ser uma boa mulher, mas o meu marido. Eu queria ser um bom pai, mas o meu filho. Eu queria ser um bom filho, mas o meu pai e a minha mãe. Eu queria ser um bom empregado, mas o meu patrão. Eu queria ser um bom patrão, mas os meus empregados. E cada um está sempre a dar desculpas para explicar porque é que é difícil ser crente em casa, no trabalho, na igreja. E é por isso que é interessante que a carta termine com uma perspectiva altamente espiritual, porque tu, para seres um bom marido, para seres um bom pai, para seres um bom filho, para seres um bom patrão, para seres um bom empregado, tu precisas de entender que lutas contra forças que não são somente humanas, são espirituais.
Esta é a volta que o apóstolo Paulo está a dar. Tu lutas contra forças que não são apenas humanas, não são apenas circunstanciais, são espirituais. E é por isso que precisas de te vestir como a Bíblia te manda vestir. Portanto, é esta volta toda, agora foi muito resumido, que está a acontecer aqui em Efésios. Agora, quero enfatizar um verso que nós não lemos, volta aí ao capítulo 4, porque foi aí que nós começamos e é aí que devemos terminar, mas há um verso que nós não lemos que parece mais no final. Portanto, Efésios 4, verso 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E esta figura, ser membros uns dos outros, é assim engraçada, porque se nós formos levar literalmente, imagina, é como se o Daniel fosse meu membro e eu fosse membro do Daniel. Claramente eu saía a ganhar com o Daniel como meu membro do que eu como membro do Daniel, não é? Mas de repente parece-nos aqui uma centopeia um bocado bizarra, um bicho em que uns somos pernas uns dos outros, mas repara, o bicho não és tu junto do teu irmão. Estamos a falar de um corpo que é o corpo da igreja, é o corpo de Cristo. E por isso é que é interessante, ele está a dizer, nós somos membros uns dos outros. Nós não podemos ter uma perspectiva da igreja que seja autónoma. Vamos ser sinceros, lutamos sempre com isso. Porque quando pensamos na nossa relação com a igreja, nós pensamos nas nossas preferências, nós pensamos nos nossos objetivos, nós pensamos nos nossos propósitos. Quero dizer isto com cuidado, mas também com alguma sinceridade. Mesmo quando nós escolhemos uma igreja, nós geralmente estamos a pensar em nós próprios. E repara, não há nada de errado em relação a isso. Quando tu escolhes a igreja, que vai ser a tua, tu deves pensar em ti, naturalmente. Mas tu já pensaste que se tu só pensares em ti, tu vais estar a passar ao lado de uma coisa muito importante na igreja. Tu deves também pensar na igreja, não é só por aquilo que tu vais ganhar com a igreja, mas é aquilo que a igreja precisa de ganhar contigo lá. Por isso é que esta decisão é sempre uma decisão delicada. E se nós nos esquecemos deste vínculo de que somos membros uns dos outros, nós vamos estar numa igreja a pensar de uma maneira que tem pouco a ver com Jesus, que é apenas em mim, o que é que eu tenho a ganhar. Há períodos na nossa vida em que o melhor que nós podemos fazer na igreja não é nós ganharmos alguma coisa, é nós darmos a ganhar através da nossa presença lá, através do nosso serviço. Há alturas na nossa vida, em que estar na igreja pode até ser bastante árido. Pode ser uma coisa que nós não vemos grande propósito a sair de lá. Mas tu és membro dos outros. Talvez a tua presença lá esteja a ser uma razão de vida para o outro. Deixem-me dizer isto com sinceridade, até porque esta é uma das belezas do momento que Algés está a viver. Uma das coisas que me entusiasma quando estou em Algés é saber que aquilo que está a acontecer aqui depende de um momento muito particular de nós investirmos em Algés quando ainda não se vê bem o que nós vamos ganhar por estar aqui. E porquê é que eu digo isto à vontade? Uma parte de nós, considerável, veio da Lapa. Felizmente não somos todos. Mas uma parte considerável veio da Lapa. Ainda há 2 semanas falávamos sobre isso, porque um dos textos que foi publicado, agora nós estamos a publicar à sexta-feira textos na conta do Instagram da Igreja de Algés, um dos textos que foi publicado, portanto, vocês lembram-se, a Letícia escreveu um texto acerca de fazer parte da plantação, uma igreja nova. E naturalmente, e não estou agora a dizer ipsis verbis aquilo que a Letícia escreveu, mas uma das coisas que estava em causa é que quando tu estás numa igreja estabelecida e sais para uma igreja nova, a plantação de uma igreja nova, tu notas muito bem aquilo que no lugar novo não existe e que existe na igreja-mãe. O que significa que para quem se identifica com a plantação de uma igreja nova, é muito normal que tu compreendas que ao início vai mais fazer diferença a tua presença lá para os outros do que a presença dos outros para ti. É verdade. Vai fazer mais diferença o facto de eu estar aqui e isso poder ser bom para vocês do que o facto de eu estar aqui e encontrar em vocês uma coisa boa para mim. Atenção, isso acontece também. Mas se eu for comparar isso com a igreja que tem mais gente, eu vou sentir que ao estar aqui vou estar a perder o muito que tinha lá. Por isso é que nós temos de mudar a nossa maneira de olhar para estas coisas. O que é que isto significa? Significa que até haver
um espaço no qual eu me entrego seriamente, no qual eu me dedico seriamente, no qual eu sirvo seriamente, no qual eu possa ser descrito com esta mentalidade de ser membro do outro e o outro ser meu membro. Até haver uma relação sincera, despojada, até haver quem me conheça a sério, nem eu próprio me vou conhecer a sério. Para o cristão isto acontece na igreja. Enquanto eu não estiver a partilhar com a igreja quem eu sou, nas minhas forças e especialmente nas minhas fraquezas, eu não consigo viver com a verdade que o Evangelho projetou para mim. Quem me ouve na igreja sabe quem sou, também porque eu aprendo a não saber ser sem ser ouvido. Vou repetir, porque a frase assim pode parecer difícil de apanhar. Quem me ouve nesta igreja sabe quem eu sou. E à medida que eu partilho a minha vida com os outros, eu desaprendo a existir sem ser ouvido. Por isso mesmo é que nós temos de desenvolver relacionamentos uns com os outros de partilha. Reparem, não é só de conversa. Passa pela conversa, mas não é só de conversa. Nós temos de desenvolver relacionamentos uns com os outros em que nós partilhamos coisas substanciais acerca de quem nós somos. Dou um exemplo. Para alguns de nós, é o meu caso e da Ruth, nós chegamos aqui vindos diretos da Lapa ao domingo e almoçamos. E somos umas quantas famílias que almoçam juntas. Naturalmente, por exemplo, não significa que nós temos de passar o almoço a ter conversas muito teológicas. Não, geralmente nós partilhamos coisas simples. Por exemplo, ainda hoje a Lília estava a partilhar que no espaço de menos de 2 semanas aquilo que ela tinha partilhado em relação à casa não somente foi tratado, como se resolveu. E, portanto, ela estava a partilhar uma coisa espiritualmente valiosa. Mas nós podemos ter um bom relacionamento e devemos ter um bom relacionamento uns com os outros, que não significa que todas as nossas conversas são sob o monopólio de grandes partilhas espirituais. Temos às vezes conversas banais, coisas banais, e não há nada de errado com isso. Mas agora, uma coisa que tu precisas compreender é que o plano de Deus para se cumprir em Algés exige e recomenda-te que tu possas partilhar coisas banais, mas possas partilhar coisas substanciais. Porque quando tu partilhas coisas substanciais com a tua igreja, tu desabituas-te a viver na igreja sem ser assim. Portanto, tu precisas de uma relação que é substancial. Uma vez mais, não é só feita daquilo que eu imediatamente ganho com a igreja, mas é feita também daquilo que eu, estando na igreja, dou a ganhar aos outros. E é por isso que nós precisamos desenvolver uma relação que é feita de simpatia, é feita de convívio. Somos bons a fazer isso em Algés, mas também é feita de partilhas substanciais. Quero terminar. Tu só podes viver a vida nova que Cristo te dá através da comunhão chamada Igreja, pela sua morte, pela sua ressurreição. E isto na prática como é que se vê? Cristãos sem igreja a sério não têm uma vida nova para viver, porque ainda operam naquela velha lógica do mundo em que a pessoa vive autonomamente. A pessoa vive a sua vida. Deixa-me dizer isto de uma maneira mais radical. Tu já pensaste que uma das coisas tramadas quando nós passamos a fazer parte da igreja é que nós deixamos de fazer aquilo que nos quer e que nos apetece? Vou dar um exemplo. Vou dar do Daniel, porque o Daniel está aqui ao meu lado e eu sei que posso dar exemplos com o Daniel. Imagina, o Daniel hoje acorda e não lhe apetece ir à igreja. Ok? Ninguém precisa dizer amém. É fácil que isso às vezes aconteça. Há um domingo. Por exemplo, ainda hoje eu estava a apanhar o comboio e agora há uns problemas de comboio sábados e domingos de manhã por causa de umas obras chatas e aquilo que eu fazia em 40, 50 minutos está a levar quase 2 horas, transportes e tal. E a pessoa pensa assim, que maneira de começar o dia. Há domingos que nós acordamos e não temos vontade de ir à igreja. Vamos imaginar que nós não operamos nesta lógica do Evangelho. A pessoa pode simplesmente não ir à igreja. Temos liberdade para isso ou não? Mas tu já pensaste que a coisa chata, se o Daniel não lhe apetecer ir à igreja, o que é que ia acontecer com o Daniel, que ainda por cima tem responsabilidades na igreja, o que é que ia acontecer com o Daniel se ele quisesse usar a liberdade dele para não ir à igreja? O que é que ia acontecer com ele, em termos práticos? Força, diz Patrícia. O louvor ia ficar mais pobre e provavelmente a determinada altura o que é que ia cair no telemóvel do Daniel? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? A pessoa perde liberdade quando faz parte da igreja. É verdade. A pessoa perde liberdade.
tu não podias, pura e simplesmente, não aparecer. Quer dizer, tu podias, mas alguém te ia perguntar onde é que tu estás, estamos à tua espera. O ponto é este. Quando tu és vínculo, e olha lá de novo para o capítulo 4, porque essa é uma ideia que é usada aqui. Verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabes o que é um vínculo? O que é um vínculo? O vínculo na roupa é isto também, é um cinto. O vínculo é um cinto. Se tu te lembrares que a roupa naquela altura, no Médio Oriente, assentava sobretudo em túnicas e roupas largas, o cinto era aquilo que dava, vamos dizer assim, por um lado a ergonomia. Porque eu não sei se já passaste muito tempo com vestidos, se fores uma senhora, sabes? Se fores homem, espero que não tenhas passado muito tempo com vestidos. Mas pronto, mas imagina, já vestiste uma túnica. Uma vez, quando fui a Marrocos, em 96, comprei uma túnica. E de facto, uma coisa engraçada, quando a pessoa está com uma túnica, é que por um lado há uma determinada liberdade de movimentos, mas por outro, para outros movimentos, tu precisas de agarrar a túnica. É por isso que a Bíblia vai falar de cingir os lombos. Porquê? Porque um homem, quando tinha de correr naquela altura, não dá jeito de correr com um vestido. Então, cingir os lombos era o quê? Pegas no vestido, puxas para cima e apertas no cinto, que é para teres, as tuas pernas terem liberdade de correr. Portanto, se nós quiséssemos traduzir dinamicamente, quando aparece a ideia de cingir os lombos, sobretudo para homens na Bíblia, podíamos dizer assim, mete um cinto nessas calças para as calças não te caírem enquanto tu precisas de correr. Agora voltou a estar na moda as calças a cair outra vez, não é? E vocês veem os miúdos a fazerem figuras de ursos, não é? Porque eles andam a correr e a pegar pelos fundidos. Eu também passei por essa fase, ok? Também há fotografias comigo nesses preparos. Mas pronto, já foi há muito tempo. O ponto aqui está, o vínculo é um cinto. Tu, quando apertas o cinto, tu sentes a pressão do cinto. Mas o vínculo é também aquilo que garante que, de facto, nós fomos feitos para uma unidade. E é aqui que eu vou terminar. O vínculo, neste caso, é o vínculo da paz. Agora, ao terminar, eu lembro-te um momento na vida de Jesus em que este vínculo ficou um pouco laço na relação dele com os discípulos. E este exemplo, se calhar, é um pouco extremo, mas diz-te que estar na igreja não é uma coisa simples, é uma coisa exigente. Num dos momentos mais difíceis na vida do nosso Jesus, ele foi para o jardim do Getsémani, e ele pediu que os seus discípulos ficassem com ele. E o que é que ele queria que os discípulos fizessem com ele? Jesus ficou a vigiar. Jesus ficou a fazer o quê nessa vigília? Ficou a orar. Era noite. Tinha sido uma semana, aqui podemos dizer literalmente dos diabos, uma semana cansativa. O que é que aconteceu com os discípulos? Jesus vai encontrá-los eles acabam por dormir. Já pensaste que isto é significativo? Que é, em momentos-chave da vida do nosso Senhor Jesus, ele encontrou a realidade dos seus discípulos. E a realidade dos seus discípulos não era uma realidade heroica. Era uma realidade frágil. Vou dizer uma coisa que pode parecer disparatada, e se calhar é. Jesus podia ter dito assim, pessoal, espera aí, estive aqui a pensar. Eu estou aqui a esforçar-me, vou para a cruz, e vocês nem sequer são capazes de aguentar a vigiar comigo. Olha, pensando bem, não vale a pena. Não vale a pena porque vocês não mostram a qualidade suficiente para eu fazer este sacrifício por vocês. Agora imagina, Jesus vai a caminho do sacrifício dar a sua própria vida por gente que nem sequer é capaz de aguentar com ele um bocadinho a orar. E ainda assim Jesus fez o sacrifício. Jesus sabe como é que a igreja é. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que Algés não é perfeito. Ele sabe os problemas que Algés tem. Ele até sabe os problemas que Algés ainda vai ter e que nós não sabemos. Ainda assim, isso não impediu Jesus de se sacrificar por nós. Por isso mesmo, uma das coisas que eu gostava que tu pensasses é que o sacrifício de Jesus pela sua igreja não foi impedido, tendo em conta que aqueles discípulos o acabavam de o deixar mal, nem sequer sendo capazes de orar com ele. Sabendo que a nossa tendência é colocar-nos no lugar contrário de Jesus, que é quando alguma coisa nos corre mal, nós ficamos muito ofendidos
com quem nos deixou mal, eu gostava que tu considerasses que é mais sábio reconhecer que ficar longe uns dos outros, por um lado é tentador, porque é mais confortável, mas é também o lugar onde tu vais perder este vínculo da verdade, este vínculo da paz. Portanto, uma vez mais, ao terminar esta mensagem, eu quero aplicar isto na prática. A Algés vai ser exigente. Há alturas em que tu vais sentir o cinto a apertar. Mas isso deve ser interpretado como um privilégio de tu poderes experimentar uma relação extraordinária que foi comprada pela morte do nosso Senhor Jesus por nós. Não é apenas uma questão de tu seres crente, é uma questão de nós sermos crentes. Não é apenas uma questão de tu fazeres parte da igreja, é uma questão de nós fazermos parte da igreja. E é aqui que eu faço a ponte e vou pedir aos diáconos que venham para a mesa do Senhor, porque isto agora vai ser coreografado. Porque nós vamos estar a comer o pão, tu vais estar a comer o pão, mas tu não vais estar só a comer o pão. Nós vamos estar a comer o pão. Nós vamos estar a lembrar o meu Deus, o teu Deus, mas que é o nosso Deus. É uma refeição. Por isso mesmo, eu convido nesta hora todos aqueles que um dia disseram sim ao nosso Senhor Jesus, ouviram a história de Jesus, compreenderam que Jesus tinha vivido, tinha morrido, tinha ressuscitado para que os nossos pecados pudessem ser tratados de uma vez por todas. Como é que isto na prática se faz? Batizaram-se, porque o batismo é o símbolo da aceitação dessa história e de uma vida nova. Se tu um dia foste batizado, desceste às águas, estás em boa relação com a igreja, esta comida é para ti agora também. Por isso eu vou dar a oportunidade ao Newton e à Késia. Sinaliza, por favor, porque eles podem não conhecer toda a gente. E vamos começar por distribuir o pão. E à medida que formos distribuindo o pão, já que estamos a falar numa relação, num vínculo, num cinto entre nós, que tu possas também apreciar, e eu sei que é sempre um pouco constrangedor, mas que tu possas apreciar o lado comunitário, possas ir olhando para as pessoas que tiram o pão. Eu sei que às vezes pode parecer, ainda hoje o Manel fazia isto lá na igreja, não é? E muitas vezes nós dizemos, olha ao teu lado, e de repente tu sentes constrangido por olhares assim para a pessoa que está ao teu lado, mas olha, percebe que sim, não estamos numa grande mesa circular, como naqueles restaurantes dos chineses, em que o grupo se junta e depois as coisas vão rodando, mas nós estamos numa refeição, e essa refeição não é só tua, essa refeição é nossa. Amém? Esta refeição é nossa por causa de Jesus. E por causa de Jesus, nós sabemos que teremos um futuro que nos vai desafiar. Nos vai trazer desafios. Mas que vale a pena ser vivido. Vamos receber a bênção do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.